Oi, gente, eu sou o Everton, sou estudante de Biologia, Fisiologia, Anatomia e Histologia e hoje eu vou falar da importância do magnésio. Ele é um mineral que não é tão conhecido como o potássio, principalmente o sódio e o cálcio são os mais falados. Ele é mais, eu arrisco falar que chega a ser mais importante ainda que o cálcio. O cálcio também é muito importante, mas ele ainda pode-se dizer que ele é um dos mais importantes que tem, porque se não fosse ele, não conseguiria ter a absorção do cálcio, porque ele vai sintetizar a vitamina D. A gente consegue absorver a, a vitamina D, a gente consegue adquirir através do sol, da luz solar, através da alimentação ali, peixes, gema do ovo, mas de nada adianta se não tiver o magnésio para sintetizar ela e ativar a vitamina D para que ela possa fazer a absorção do cálcio. Porque aí sim o tecido ósseo vai absorver o cálcio depois que a vitamina D estiver ativa graças ao magnésio. E com isso ele está envolvido no metabolismo do tecido ósseo, no desenvolvimento muscular, tecido ósseo, e grande parte dele estão nas células do coração. Grande parte dos benefícios dele é voltado ao coração. Ele faz o relaxamento do músculo do coração. Com isso, consequentemente, acontece a redução da pressão. Então ele combate ali a hipertensão, arritmias, porque ele regula os batimentos cardíacos para que aconteça o batimento de uma forma adequada e prevenindo aí contra a insuficiência cardíaca, arritmias e grande parte das doenças que acometem o coração é por falta muitas vezes do magnésio, que muita gente não sabe. As pessoas sabem que o cigarro, o álcool prejudica o coração, né? Essas toxinas em gerais prejudicam o coração. O colesterol ruim, o LDL, prejudica o coração, mas grande parte das doenças cardíacas está relacionada à falta de magnésio. Muitas vezes que a pessoa não adquire, através da alimentação, a quantidade adequada do magnésio, e pode ser por falta de proteína, porque a gente precisa de proteínas para poder absorver o magnésio. Você vê, uma coisa depende da outra, né? Proteína para absorver magnésio, magnésio para poder sintetizar e ativar a vitamina D para poder acontecer a absorção do cálcio no tecido ósseo. E o cálcio que é importante para a contração muscular, para ele participa da coagulação sanguínea. Então, o magnésio acaba se interconectando a muitas coisas do nosso organismo, da nossa fisiologia. E aí, nesse caso, também pode ser, a falta de magnésio pode acontecer por causa do álcool, porque o álcool ele inibe o hormônio que faz a reabsorção de líquido nos rins, que é a vasopressina. E se ele inibir esse hormônio que faz a reabsorção, acontece uma grande perda de líquidos e, consequentemente, acontece a ressaca. Só que aí você não perde só líquidos, você perde minerais, você perde potássio, sódio e perde o magnésio. Só que o magnésio ele não fica reservado no nosso organismo que nem o cálcio. O cálcio fica reservado no tecido muscular, no tecido ósseo. Então a gente tem uma reserva de cálcio ali a gente tem mais facilidade de ingerir o cálcio, porque o cálcio tem mais diversidade nas alimentações, ele está mais espalhado nos alimentos, mais fácil de conseguir adquirir tanto o cálcio como o sódio, né? Eles são mais fáceis de adquirir através da alimentação do que o magnésio. E por muitas vezes a pessoa consumir grandes quantidades de cálcio e de sódio, pode acontecer ali uma disputa nos receptores, porque tem um receptor, o mesmo receptor que pega o sódio e o cálcio é o mesmo do magnésio. Se tiver muito cálcio e muito sódio, ele pega eles e o magnésio acaba ficando sendo liberado através da urina, através da excreção dos rins.
E para que isso não aconteça, tem que ter uma alimentação controlada, variada, não consumir tanto cálcio. A gente sabe que o cálcio é importante, mas tudo que é demais acaba prejudicando o organismo. E no caso do magnésio, demais é muito difícil, a pessoa não consegue consumir ele demais. E ele demais, os sintomas de excesso de magnésio seria diarreia, seria tontura, coisas mais leves. Mas é raro, é muito raro, porque tanto o cálcio e o sódio atrapalhando ali a reabsorção do magnésio, quanto a alimentação das pessoas que não acaba sendo tão rica em magnésio, e também às vezes pela idade, porque depois que você passa dos 50, você não consegue absorver tanto magnésio como quando você é novo. Aí você muitas vezes precisa de fazer uma suplementação para repor o magnésio no seu corpo, e o magnésio também é importante para poder fazer a diminuição dos nutrientes. O que acontece? Ele pega os carboidratos, os lipídios, as proteínas, ele diminui em partículas menores para poder conseguir uma absorção melhor. Olha, ele participa da absorção de tudo, né? Do nosso intestino. O magnésio participa dessa absorção, diminuindo em partículas menores para acontecer uma absorção mais adequada. E aí vamos para... Aqui tem o coração, porque o coração ele é um dos mais beneficiados pelo magnésio, que nem eu expliquei para vocês. Por isso que eu coloquei o coração aqui. Mas ele não é o único beneficiado. Tem o tecido ósseo, que eu também citei. Tem o tecido muscular nervoso também, o sistema nervoso, porque como ele também está agindo ali no sistema nervoso, né? Também. E aí acontece também, outra coisa que também tenho que falar, que ele controla o açúcar do sangue, ele pode evitar e prevenir contra a diabetes mellitus 2, porque ele ajuda tanto na eficiência do GLUT4, o transportador que se liga à insulina, para poder a glicose entrar e ficar reservada, e na questão da sensibilidade à insulina, para que não aconteça a resistência, né? Para que o GLUT4 não pegue a resistência da insulina, e aí acaba acontecendo o diabetes tipo 2. Então ele também pode estar prevenindo o diabetes. Saúde digestiva, ele alivia a prisão de ventre, ele mantém o nosso intestino saudável, ele reduz a inflamação no intestino, ele tem muitos benefícios. Ele está relacionado à qualidade do sono, à prevenção à enxaqueca, à saúde mental, melhora o aprendizado, a memória, o sistema imunológico. Que mais? É muita coisa, né? Vou falar aqui uma grande parte, mas ainda vai ficar faltando. Mas aí também vamos frisar nessa parte de que ele pode ser evitar a depressão e a ansiedade, porque ele ajuda na reabsorção das vitaminas do complexo B, e as vitaminas do complexo B, como a B12, elas estão relacionadas ali, elas têm percussores esses percussores que se conecta com os neurotransmissores, como serotonina, como dopamina, esses neurotransmissores que são importantes para o bem-estar e para evitar a depressão. Porque a depressão muitas vezes pode estar relacionada aos hormônios e aos neurotransmissores da felicidade. Se os neurotransmissores da felicidade estiverem baixo, acontece a depressão. Para que isso não aconteça, a vitamina B12 e as vitaminas do complexo B podem ajudar muito nisso. O complexo o B6, né? Pode ajudar muito nisso. Mas para que aconteça uma absorção adequada, muitas vezes precisa do magnésio. Então ele pode estar relacionado aí a evitar a depressão e a ansiedade. Deixa eu ver se não faltou nada. Benefícios. Sim. Agora eu vou falar como conseguir, né? Quais são os alimentos que você pode conseguir o magnésio.
Você pode conseguir através das folhas bem verdes, espinafre, couve, banana, abacate, também pode ser chocolate, mas principalmente o mais amargo, feijão preto, peixes como salmão e atum, mais as sementes, né? Amêndoas, amendoim, essas sementes. Em grande parte são esses. Pode conseguir pelo o ovo, tanto a gema quanto a clara também tem o magnésio. Mas o magnésio ele vai estar mais nas folhas verdes. Ele vai estar mais nas folhas verdes e no peixe. E no peixe vai ter mais... na semente de abóbora. As sementes de abóbora também tem bastante. Acho que é um dos que mais tem. Em geral são esses. E lembre a importância do magnésio. É graças a ele que você vai ter uma saúde adequada do seu coração, claro. Combinado com uma alimentação boa. Você não pode ingerir muita gordura, né? Não pode estimular muito o LDL, que é o colesterol ruim. O que combate o colesterol ruim é o colesterol bom, o HDL. O HDL pode ser estimulado através de azeite, através de frutas. Então, você tem uma alimentação boa, evitar vícios, evitar o álcool, o cigarro, para você poder ter uma saúde do coração melhor. Porque doenças que prejudicam o coração são, vamos dizer que é assim, grande parte da morte que acontece no mundo é por causa de uma doença, uma patologia que acomete o coração. Então, se grande parte do que mata no mundo é o ataque cardíaco, a gente tem que voltar mais, prestar mais atenção nisso, dar mais a importância. Não pode ser negligenciado a importância do magnésio. Muita gente não conhece ele, não sabe dessa importância dele. As pessoas sabem da importância do cálcio, mais que ele é a saúde que ele participa do tecido ósseo, porque o cálcio ali ele é como se fosse o concreto. Ele é como se fosse o cálcio junto com o fosfato, é como se fosse o concreto, e o colágeno é como se fosse o ferro, ali na questão do tecido ósseo. Ele vai evitar a osteoporose. A osteoporose ela pode acontecer por causa da perda da massa óssea. E porque o magnésio ele pode estimular os osteoblastos. São os osteoblastos que tem muitas células mesenquimais que fazem a renovação do tecido ósseo. Então, as doenças podem acontecer se você não tiver os osteoblastos, que estão com essas células para fazer a renovação, porque aí vai ter só os osteoclastos. Os osteoclastos eles vão reabsorvendo o tecido ósseo, ele reabsorve, só que tem que ter uma renovação, porque você só reabsorver e não renovar, aí você vai prejudicar e vai enfraquecer esse tecido ósseo, né? Então tem que ter, para poder ter essa renovação, tem que ter o osteoblasto. Para ter o osteoblasto tem que ter o magnésio e tem que ter cálcio, que vai ser o concreto. Vamos dar um exemplo aí, né? O concreto junto com o fosfato, né? O fósforo, junto com o colágeno, que é o ferro. Se tiver concreto e não tiver ferro, ele se quebra. E se for ao contrário também, do mesmo jeito, não dá certo, né? Uma coisa depende da outra e muitas coisas aqui, muitos dos minerais estão colaborando para a saúde do nosso organismo. Então esse vídeo foi mais para vocês conhecer sobre o magnésio e saber a importância que ele tem.